Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Ikigai, ou como viver do propósito. Pois bem, provavelmente nunca ouviu falar nesta palavra, Ikigai. I-K-I-G-A-I. É uma palavra japonesa que significa razão de viver. Portanto, por que é que esta palavra se relaciona com o conceito de propósito? Porque é um conceito que agrega aqui paixão, missão, vocação, para que nós possamos descobrir realmente qual é o nosso propósito, esta razão de viver. Há muitas pessoas que vivem muito angustiadas com esta questão de que não sei qual é o meu propósito, gostaria de saber qual é o meu propósito, ando à procura do meu propósito ou da minha missão, qual é a minha missão do mundo, para que é que eu vim aqui a este mundo. Sei que há pessoas que não se questionam sobre isto, com o sentido mais profundo de viver, de estarmos cá, o que é que nós podemos contribuir para o mundo. E então, mas há pessoas que têm este questionamento, que têm até esta angústia de não saber o que é que estão aqui a fazer, qual é a razão de viver, o que é que poderiam estar a fazer que lhes traria mais satisfação e que realmente sentiriam que estão a contribuir para algo. Porque eu sei que muitos de vós estão em profissões que até podem ser bem pagos, até vos trazem estabilidade, não é? Um senso de segurança, porque têm contrato, porque sabem que recebem sempre naquele dia aquele dinheiro, não é? Aquele vencimento. Portanto, sentem-se, de certa forma, seguras, mas nem sempre se sentem satisfeitas, nem sempre se sentem realizadas. E numa sociedade em que nós cada vez mais buscamos pela realização pessoal, que engloba também a realização profissional, acima de tudo vivemos muito à busca da felicidade, da satisfação, do prazer, do equilíbrio, da paz interior, não é? E muitas vezes é difícil nós conseguirmos isto num trabalho que nós não gostamos, apesar de podermos ser bem pagos por ele, ou que nos traga, segurança, que nos traga a tal estabilidade que muitas vezes também procuramos, não é? Muitas vezes há pessoas que têm este valor máximo da segurança acima de tudo, a segurança material ou financeira, e poderão ter mais dificuldade em mudar para outra coisa que possa ser nova, que até possam gostar mais, mas que não lhe traga tanto essa segurança, não é? Porque cada vez mais vivemos num mundo de empreendedorismo, de pessoas que trabalham por conta própria, desenvolvem os seus próprios negócios, abrem as suas próprias empresas. Nunca foi tão fácil começar um negócio, criar uma empresa, nós sabemos disso, mas acima de tudo acarreta riscos, acarreta o medo de fracassar, de correr mal, o medo de perder também a minha segurança, a minha estabilidade, esta estrutura financeira que um trabalho a contrato por conta de outrem me traz, não é? Então, o que é aqui o Ikigai, afinal? O Ikigai mistura aqui 4 fatores, que é aquilo em que nós somos bons, aquilo que nós amamos fazer, o que o mundo precisa e aquilo que podemos ser pagos para fazer. Ou seja, por um lado, temos aquilo que são os nossos dons naturais, os nossos talentos e as competências que nós adquirimos relacionadas com esses dons ou que podemos vir a adquirir. Imagino que você está num trabalho que de facto já aprendeu, estudou para isso, mas não é bem aquilo que sente que nasceu para fazer. Tem uma série de dons e habilidades que ainda não explorou muito ou que não as profissionalizou de certa forma ou que não investiu muito nesses dons ou talentos, mas que poderia investir e criar rendimento desses dons ou talentos e criar uma profissão relacionada com esses dons ou talentos, não é? Portanto, por um lado, aquilo em que nós somos bons. Por outro lado, aquilo que nós amamos fazer, ou seja, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nos apaixona, né? Porque que nós estudamos nos tempos livres, que nós gostamos de aprender, que se nós pudéssemos fazer, viver daquilo, nós viveríamos. E muitas vezes é possível, nós nem sempre sabemos é como, ou muitas vezes até sabemos como, mas temos medo de o fazer. E o que o mundo precisa, ou seja, o que o mundo está a precisar, por exemplo, o mundo pode precisar de arte, pode precisar de terapias, pode precisar da sua abordagem em concreto, pode precisar de um determinado serviço, de um determinado produto, e aquilo que o mundo está disposto a pagar. Ou seja, até pode ter um produto muito bom ou um serviço muito bom, mas se calhar as pessoas não sentem que precisam disso. E isto é muito comum com as novas profissões, por exemplo, nomeadamente assistentes virtuais, como eu tenho a minha, por exemplo,
ou um copywriter, ou um gestor de tráfego, um gestor de redes sociais. São profissões muito novas, nomeadamente aqui no nosso país, que muitas vezes há vários profissionais que até podem precisar destes serviços, mas nem sempre sabem que precisam, ou sabem o nome desse serviço, ou onde podem procurar esse serviço. Não é? Portanto, o mundo até precisa, e você até poderia desse lado ser pago para fazer isto, mas o que é que acontece? Nem sempre o mundo sabe procurar ou sabe que precisa, não é? Então há aqui alguns constrangimentos a este ponto. Então, por um lado, aqui estes 4 pontos em que aquilo em que nós somos bons, temos competências, aquilo que nós amamos fazer, que nos apaixona fazer, o que o mundo precisa e aquilo que poderia ser pago para fazer, misturam-se aqui 3 conceitos de missão, de paixão e de vocação. Ou seja, aqui a vocação entre o que o mundo precisa e aquilo que poderia ser pago para fazer. Aqui a missão, aquilo que nós amamos fazer, que nos apaixona fazer e aquilo que o mundo precisa. Por outro lado, aqui esta paixão daquilo em que nós somos bons e aquilo que nós amamos fazer. Portanto, já viu bem o que é que seria viver daquilo que você gosta mesmo de fazer, aquilo que o apaixona, que a apaixona, e aquilo em que verdadeiramente é bom, já tem competências, ou que até é um talento natural, seria espetacular. Portanto, viver do propósito é encontrar estes 4 aspectos numa só coisa. Por exemplo, eu sinto que já vivo o meu Ikigai. Portanto, sinto que naturalmente tenho aptidão ou vocação para esta área mais intuitiva, de sentir o outro, de empatia, de compaixão, de sentir a pessoa, perceber o que ela pode precisar, conseguir depressa, de certa forma, encontrar os temas, ter esta sensibilidade. Por outro lado, estudei para isso, adquiri imensa formação, imensas estratégias, recursos, portanto, trabalhei imensas competências pessoais e profissionais nos últimos anos de profissão. Não só o mundo precisa de terapia, precisa trabalhar as suas emoções, né? Precisa olhar para dentro, cuidar do que está ali ferido e está disposto a pagar por isso, cada vez mais. Atualmente as pessoas estão dispostas a pagar por terapia, ainda que por vezes seja dispendioso, não é? Nós sabemos disso, mas é um grande investimento. Eu sei porque eu também o faço em mim e sinto que esse dinheiro é tão bem investido porque não só eu melhoro a vários aspectos, desenvolvo novas competências, aumento, amplio a minha consciência, mas também presto um serviço muito melhor às pessoas que eu atendo, não é? Isso tem um preço, não é só a formação, neste caso nós psicólogos ou eu enquanto terapeuta, não é só o investimento que eu fiz na formação do curso de Psicologia, nas várias especializações que eu tenho feito, formações, cursos, workshops, até um investimento no meu próprio negócio, que é bastante avultado, mas também este investimento que eu faço em mim própria, através de terapias que eu fui fazendo ao longo dos anos e principalmente a psicoterapia que eu faço nos últimos 2 anos, que me tem ajudado imenso. Portanto, não só olhar para mim, mas quanto mais eu me vejo a mim e olho para dentro e percebo o que se passa e de onde é que vêm as coisas, mais depressa eu consigo ajudar os outros também, não é? Não só consigo mais facilmente identificar os temas, as dificuldades, as feridas, não é? Nas pessoas que eu atendo, como também mais depressa eu consigo fazer. Não só consigo identificar muito melhor, como consigo fazê-lo muito mais depressa, não é? Então é um verdadeiro investimento. Isto para vos dar aqui um exemplo do que é viver em Ikigai, não é? Portanto, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é natural para mim. Eu acho que sempre tive aptidão para estas áreas mais terapêuticas, não é? De contacto com o outro, de estabelecer um vínculo, uma relação, de sentir o outro, de perceber o outro, entendê-lo, perceber quais são as causas das suas dificuldades, identificar os porquês também, não é? Como gosto de fazê-lo, tenho esta vocação natural, o mundo precisa e as pessoas estão dispostas a pagar por este serviço. Então, se aí desse lado está nesta angústia de tentar encontrar qual é o seu propósito, comece por aqui. O que é que o apaixona fazer, aprender, estudar? O que é que gostaria mesmo, se tivesse tempo ou dinheiro, de investir? Em quê? Em que áreas? Em que formações? Em que estudos? Que livros gosta de ler? Quais são os seus interesses, os seus hobbies? Portanto, no seu tempo livre, o que é que gosta de estudar, o que é que gosta de aprender, sobre o que é que gosta de pesquisar, não é? Portanto, por aí logo perceber aquilo que o apaixona, não é? Portanto, aquilo que gostaria de fazer. Depois, aquilo em que você é bom, ou seja, ou boa. Neste sentido, perceber os seus talentos, as suas habilidades naturais, se é uma pessoa mais de trabalhos práticos, de manualidades, ou se é uma pessoa de mais contacto com o público, com pessoas, querer assisti-las de alguma forma,
ou realmente é mais virado para um negócio que poderia ser gerir outras pessoas, não é? Ou criar um produto. Portanto, ideias que possa ter e que muitas vezes estão fechadas na gaveta, porque eu desconfio e tenho cá para mim, e eu até costumo dizer isto às pessoas que eu atendo, que tem cá para mim que você ir bem no fundo, sabe o que é que gostaria de fazer. Só que depois há várias crenças relacionadas com isto, que é, mas se calhar eu não iria ser bom a fazê-lo, se calhar as pessoas não iriam gostar de, do meu serviço ou do meu produto, ou eu não posso desistir daquilo que estou a fazer porque estou a ganhar e tenho segurança e começar uma coisa nova seria assustadora, ou isto parece uma ideia parva, ou não se consegue ganhar dinheiro com isto, ou sempre disseram que isto não seria possível porque as pessoas não estariam dispostas a pagar por isto. Imagino que quer viver da escrita, que quer viver como artista manual ou gráfico, ou que gostaria de viver, sei lá, fazendo esculturas, pintando, ou quer ser cantor ou cantora, ou quer ser professor de piano, eu não sei o que é que poderá estar aí guardado na sua gaveta. Até costumo também pedir às pessoas que me vêm com estas questões que pensem naqueles sonhos de criança, não é? A pessoa queria ser bombeiro, ou quer ser veterinário, ou quer ser astronauta, ou quer ser, sei lá, médica, enfermeiro, o que quer que seja. Então pense nesses sonhos de criança, naquelas coisas que gostaria mesmo de fazer, mas que não tem a coragem, coisas que lhe dão mesmo gozo e que se pudesse viveria dessas mesmas atividades, não é? Ou tarefas. Porque provavelmente já terá aí a resposta, só que pensa, isso não é para mim, ou eu não conseguiria fazer isso, ou as pessoas não estão dispostas a pagar por isso, ou o que é que a minha família diria se eu agora de repente deixasse, sei lá, o meu negócio ou a minha empresa e de repente agora decidisse que queria ser cantor ou cantora, ou queria ser dançarino, eu não sei. Sei que dentro de si certamente que há um sonhador ou uma sonhadora, alguém que idealiza com algo que o faria sentir-se feliz, realizado, realizada. Eu não sei o que poderá ser, só você poderá saber isso. Mas eu acho que este conceito Ikigai, como agrega aqui estes vários pontos, é como se nós pudéssemos fazer uma pesquisa dentro de nós. Isto nós gostamos de estudar, de fazer, ou gostaríamos de fazer. Isto que nós já somos naturalmente bons, ou que temos o instinto para, não é? E depois tentar perceber como é que nós podemos entregar isto ao mundo. Se há forma e de que forma poderia ser essa, não é? De que forma é que poderíamos entregar isso ao mundo? E se realmente o mundo estaria disposto a pagar por isso, porque realmente poderia ser um produto ou um serviço espetacular, mas nem sempre as pessoas estão disponíveis para fazer algo, né? para fazer isso. Portanto, mas eu acho que cada vez mais há a abertura das pessoas para adquirirem uma série de serviços, uma série de produtos. O mundo nunca esteve tão disponível para coisas inovadoras, para coisas às vezes até acessórias, não é? Porque já saímos um bocadinho deste registro da subsistência, da escassez ou da pobreza, não é? Vivemos aqui nos tempos em que temos algumas possibilidades financeiras para investir em coisas que nos dão prazer, que nós gostamos. Nunca se viu tanto workshop de, sei lá, de questões mais manuais, macramé, de mandalas, de, sei lá, das várias áreas de negócio, não é? Mesmo de terapias, workshops de criança interior, como eu própria até já programei não é? Portanto, workshops de coisas de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, de como gerir as redes sociais, como desenvolver um negócio no Instagram, eu não sei, portanto, há tanta oferta online e presencial, portanto, nunca o mundo esteve tão ávido de conhecimento e de novas experiências e de pagar para coisas que lhe dão simplesmente prazer. Às vezes as pessoas nem querem tirar, como é que se diz, tirar rendimento dessas atividades nas quais investem, às vezes é só para si próprios, para si próprias, não é? Portanto, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para satisfação, para prazer, aulas de dança, aulas disto, aulas daquilo, não é? Meditação, terapias, portanto, cada vez mais o mundo está disposto a investir numa série de serviços e produtos. Tanto que nós vemos multiplicar-se páginas de lojas online, de terapeutas, de pessoas da área do marketing, de um sem fim de negócios, não é? De áreas de negócio. Portanto, o mundo está disposto a investir em coisas que lhes dão prazer e que nos faz crescer, não é? Então, acima de tudo, eu acho que é esta pesquisa interna e perceber também as crenças que limitam este poder chegar a esse ponto de realização profissional e também pessoal, vivendo este propósito.
E cá para mim, acima de tudo, o nosso propósito é encontrar aquilo que nos faz feliz. Aquilo que nós podemos fazer que nos traga income, que nos traga rendimento e que nos dá mesmo prazer de fazer. Eu acho que todos nós deveríamos encontrar, ou pelo menos fazer por encontrar, caso seja essa a sua questão interna, porque há pessoas que de facto podem trabalhar em qualquer coisa e não se importam, não há este sentido de propósito, mas muitos têm. E para essas pessoas a minha resposta é esta: o propósito é exatamente encontrar o que a faz feliz e viver dessa paixão, desses gostos, desse talento natural, dessa vocação, desse instinto, e poder ganhar dinheiro com isso, acima de tudo. Portanto, para conseguir chegar a esse propósito, às vezes é por tentativa e erro, não é? Portanto, é ir descobrindo, é ir tateando um pouco no escuro. Eu sei que há pessoas que nascem e já sabem o que é que querem ser e vão para a escola com aquela mentalidade de que vou seguir esta área, vou ser professora, vou ser enfermeiro, vou ser médico, vou ser engenheiro, o que quer que seja. Há outras pessoas que não. Portanto, até são menos aquelas que já sabem o que querem ser quando forem maiores, né? Quando crescerem, quando forem para o mundo profissional, do que aquelas que não sabem. Ou seja, é muito maior a população que não sabe verdadeiramente qual é o seu propósito ou o que é que gostaria de fazer, do que propriamente aquelas pessoas que já sabem. E aquelas pessoas que já sabem muitas vezes nem se permitem realizar o que é que gostariam mesmo de fazer, porque isso implica uma decisão, uma mudança, implica tomar riscos, implica sair do confortável, do conhecido e pôr para o desconhecido. Porque eu tenho a certeza que muitos de vós que me estão a ouvir aí desse lado pensam, pois, realmente, se eu pudesse, eu gostaria mesmo era de fazer isto, ou fazer aquilo, ou despedir-me e ir trabalhar nesta área, ou ir para este lugar, ou mudar-me de país, ou explorar um determinado negócio. Mas é isso, nem sempre nós sabemos se vai correr bem, se vamos gostar, se nos vamos arrepender. Isto é o mesmo com uma relação. Muitas vezes as pessoas nem sempre estão satisfeitas na relação atual em questão, não é? Até pensam em terminar muitas vezes, só que lá vêm estas perguntas, não é? Que é estas questões, estes medos. Será que me vou arrepender? Será que é a melhor decisão? Será que vou encontrar melhor? Será que vou para um sítio melhor? Não é? Será que vou gostar de passar por esta experiência? Não é? Portanto, há muitos medos associados e muitas crenças limitantes relacionadas com o sucesso, com a abundância. Há aqui questões de merecimento, de autoestima, não é? Que isso é só para os outros, essa pessoa conseguiu porque ela tem características especiais ou tem características que eu não tenho. Porque garanto-vos, isto do ser empreendedor não é pera doce. E de facto sim, não é para todos no sentido em que tem que ser para quem está disposto a arriscar, quem está disposto ou disposta a investir em si, a trabalhar estas crenças limitantes, a desenvolver a sua autoestima, o seu autoconceito, a desenvolver competências, a investir, portanto, de uma forma constante, de certa forma, né? Portanto, de uma forma que é prolongada no tempo, ou seja, estamos sempre em investimento em nós, nos nossos serviços, no nosso desenvolvimento pessoal, só assim é que nós chegamos longe. Portanto, quando eu digo que não é para todos, é neste sentido, é para aqueles que estão dispostos, para aquelas que estão dispostas a fazer o trabalho, a arriscar, a irem apesar dos medos, porque nós não fazemos isto sem medo. Quem se lança como trabalhador independente, ou abre uma empresa, ou um negócio, ou muda de trabalho, não se faz sem medo. Faz com uma dose de coragem, às vezes um pouquinho de loucura também, não é? Uma loucura saudável no sentido de, olha, vou-me jogar neste vazio, não sei como é que vai correr, mas é isto que eu acredito que tenho que estar a fazer, é isto que eu quero estar a fazer, é por aqui que eu quero seguir, independentemente, nem sempre ver o caminho a longo prazo, mas para já esta é a melhor decisão para mim. E sempre que tomar uma decisão destas, claro, faço uma decisão ponderada. Portanto, se tem estrutura para tomar essa decisão, não é? Ou fazer esse movimento neste momento. E caso não tenha essa estrutura, o que é que precisa para adquirir essa estrutura, essa estabilidade, esse conhecimento, essa competência, esses recursos que precisa para desenvolver algo, não é? Um produto, um serviço e trabalhar para uma determinada companhia, para um determinado país, mudar de empresa, mudar de emprego, mudar de área, o que é que precisa para isso, não é? E criar objetivos, então, portanto, perceber o que precisa, primeiro encontrar qual é a área onde gostaria de trabalhar, né? O que é que seria importante para si neste momento, o que é que gostaria mesmo de fazer neste momento e depois perceber de que forma é que o pode fazer. E caso não tenha esta informação, é de facto ir aqui fazendo esta pesquisa, esta introspeção, não é? Nestes 4 pontos
que este Ikigai, que pode pesquisar sobre este tema, nos traz esta visão, não é, de paixão, missão, vocação, do que é que nós poderemos ser bons ou gostaríamos de ser bons a fazer, o que é que nós gostamos de fazer, nos dá prazer, o que é que o mundo precisa e o que é que o mundo está disposto a pagar. Então, caso isto ainda não esteja claro para si, que se torne claro. Faça este processo, esta missão de reconhecimento de todos estes fatores e, quando estiver preparado ou preparada, faça a mudança que tiver que fazer para poder viver em missão, neste senso de propósito, não é? Que o vai fazer sentir-se muito mais realizado, realizada.